que as minhas questões da fragilidade de saúde elas não sejam equacionadas. Como colocar isso? Como vou medir isso? Eu não quero me aprofundar para não te expor, Não tá? há problema. Mas vamos lá. Se você já tem sei lá, um número de algum exame que você precisa melhorar e que vai fazer toda essa transformação que você quer fazer e precisa fazer, é esse número que está ali. Mas ele não é mensurável, sim. Tudo na vida é mensurável. Então, Tudo eu posso mencionar em número de episódios de ocorrência. Pronto. É esse. Está vendo Tá como bom? tudo é mensurado? Então, tá bom. Tá Obrigada. bom? Aí, qual é a sua meta? Diminuir esse número de episódios. Como será medido? Número de episódios. Qual é a meta? X, você define. O 0 é relativo, né? Então, você define uma meta. Até quando? Até dezembro. Qual é o pilar? Saúde. Tá? Jaque, uma dúvida na rampagem que você falou. Para quem quer o exemplo que você trouxe, o faturamento de 50 mil, partindo do zero. Quando a gente vai fazer a rampagem mensal, a gente tem um percentual que você trouxe a informação. Você quer chegar a 50 mil, você vai começar do zero, então, no primeiro mês, você vai fazer 1.000. Mas, a partir desse 1.000, existe um percentual viável para fazer a métrica de qual seria o avanço? Aí é plano comercial, né? Então, por exemplo, você vai destrinchar quais são os produtos que você vai vender, quais são os serviços que você vai vender, quanto você consegue vender por mês, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, e aí você vai criando a rampa. Não existe uma métrica, eu cresço 5%, eu cresço 10%, não existe em nenhum lugar no mundo. Tem alguns mercados que têm um pouquinho mais de maturidade, que falam, vou crescer projetando pela Selic, eu vou crescer baseado no que eu fiz, definir um percentual baseado no que eu fiz no mesmo mês do ano anterior. Então, mercados e empresas mais maduras, elas conseguem projetar, mas o ponto de virada da escala, não. Então, a preocupação é não seja inocente em achar que você vai do 0 para o 50 no primeiro passo, porque você que vai ter que realizar, e coloque no papel como que você vai realizar, quantas vendas do seu serviço ou do seu produto você tem que fazer, quantas horas você precisa vender, se for uma consultoria, para que você tenha clareza desse como, porque senão é um número chutado. Tá? Então, não tem nenhuma metodologia para te trazer essa clareza, a não ser essa. Defina seus produtos e serviços, quanto você, na sua estrutura atual, quanto você consegue vender. Mas aqui, se eu colocar um vendedor, eu consigo crescer mais um pouco. Se eu coloco um vendedor e uma pessoa do suporte, eu consigo liberar mais tempo meu para fazer não sei o quê. E assim você vai construindo o teu plano e o teu número. Vai ser experimentando e observando, experimentando e observando. Se você não tem histórico, não tem outra forma, tá? Obrigada. Muito bem. Tinha mais alguém? Bora lá. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? Meu nome é João Francisco, sou de Uberlândia, MGI 18. Primeiramente, eu quero agradecer esse movimento do Elton, a você, o Ramon, todos que estão aqui contribuindo com a gente, nos ajudando. A minha pergunta em si é como eu avançar mais? Como que eu posso dar um passo a mais, sendo que eu sinto que algo está me segurando? Estava conversando com um amigo aqui, e só um trechinho, como todos se expõem, eu sou aposentado já do Exército Brasileiro, sou militar. Conversando com a minha esposa, eu disse para ela um dia, eu tenho medo. Ela, putz, você medo? Como você tem medo? Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo de pegar um papel e escrever aquilo que está aqui dentro. Porque eu não vou contar, não vou falar as coisas que eu faço, que eu fiz,
como militar, porque desbravar, fazer, a gente vai, põe a cara e faz, não interessa. Eu estava até conversando com ele, treinamento, a gente treina todos os dias, a gente faz todos os dias a mesma coisa. Você vai saltar de paraquedas, a gente não tem. Mas, desculpe o palavreado, na hora, palavras, né? A gente tem um cagaço. Pô, saltar lá de cima, vai que dá uma merda. Vai que faz não sei o quê. A gente está num combate, está em alguma coisa aí que não está no papel, a gente está lá fazendo. Será que eu vou voltar para cá? Será que eu não vou? Não está nem aí. Fizemos. Cumpri 30 anos de serviço militar, muito bem cumprido. Mas, pegar isso aqui, colocar no papel e começar uma vida hoje, não é fácil. Não. Para mim, vou falar para mim, é muito mais fácil eu voltar porque eu era para dentro da caserna do que eu pegar agora e começar a fazer as coisas. Simples, fácil, durmo em casa todos os dias, né? Tenho comida todos os dias, e lá já passei semanas sem comer. Não é porque não tinha, é devido ao que a gente tinha que fazer. Como que eu tiro isso e dou um passo à frente para mim poder alavancar? Sou comunicativo, várias pessoas aqui eu me apresentei, chego, converso, mas para essa parte eu não, sabe, até minha esposa fala, poxa, você Posso responder? Eu ia falar, acho que essa é mais para o Ramon e para o Elton do que para mim. Porque assim, ó, olhar para trás é fácil, difícil é olhar para frente. Quando você pensa na sua vida, a Jaque está falando sonhos, sonhos, sonhos. Percebe que quando você trouxe a... Como é que é seu nome? Desculpa. João Francisco. João Francisco. Percebe quando tudo que você trouxe foi olhando para trás? Sim, sim. Quando ela falou assim, vamos sonhar, o que você colocou de sonho aí? Tá, mas aí assim, ó, agora vai falar, hoje eu olho para trás calma, e segura. tento... Você falou de trás, vamos para o sonho. Sim, quando você olha vamos. para o sonho, o que você está buscando agora? Olha, o meu sonho até eu chegar aqui, porque agora a média aqui, graças ao nosso amigo ali, é de 102 anos, né? Uhum. Eu coloquei até 95, então tá mais ou menos. Você tá eu quero com mais quantos 40. agora? Eu tô com 55. Boa. Então eu coloquei 40. Quero Tá. viver mais 40 anos. A minha ideia é uma casa, eu já moro numa casa boa, mas eu quero uma casa muito melhor, e um sítio, para que a gente passe finais de semana e começar a viajar. Porque até então eu não tinha permissão para fazer as coisas para mim, só para a família eu fiz. Uhum. Então o que acontece? O meu sonho é esse, é ter uma vida dessa forma, só que agora eu vou ter que melhorar ele, Show. porque eu vou viver mais 40 anos. Nesse sonho que você está buscando, o que você quer ter um sítio, você quer viajar, o que o medo da exposição Tá, vamos lá, eu estou numa... interfere num sonho de ter um sítio e viajar? Ok, eu estou numa transição de carreira, certo? Deixar o sofá e estou como consultor de vendas de imóveis em Uberlândia. Tem certos negócios que eu estou fazendo que é praticamente pegar a caneta, isso já aconteceu, não foi uma, não foi duas, 3 vezes, e assinar o contrato dentro do cartório, num passe de mágica, bum, desaparece. Não fecha o contrato, a pessoa desiste, e depois a gente fica sabendo que acabou fendo com o outro. Eu sei que pode ser não. É uma permissão minha, tem nada a ver com a pessoa. Beleza. Mas qual que é o seu objetivo? Concluir a venda. Esse não é o objetivo. Eu acho, aí deixa eu só tentar encurtar, senão a gente vai virar um papo terapêutico. O que eu acho que está faltando? Relevância para o seu sonho. Quando o serviço militar, ele exige muito, porque ele tem um propósito muito forte. Então, se você precisar ir para a selva, ficar sem comer, ficar dias em privação, para você vai estar tudo bem. Fichinha. Mesmo com frio na barriga. Você vai saltar de paraquedas, mesmo com frio na barriga. Então, talvez o que esteja faltando é relevância para o seu sonho. Aí, o que eu acho que você precisa pensar? Por que meu sonho não é relevante? Faça essa pergunta para você. Na realidade, eu nunca sonhei para mim. Então, eu nem sabia que eu estaria aqui, vou dizer assim, entendeu? Então, aí você começa a perguntar, por que eu nunca sonhei para mim? Faz o exercício da criancinha, 5 porquês. Tá. Não precisa fazer agora.
Mas eu acho que é importante você tirar... gente, eu não sou terapeuta, tá? Mas tirar essa armadura que você carregou a sua vida inteira, porque você precisou carregar, por conta da tua profissão, do propósito do Exército, você foi treinado para isso. Eu acho que você precisa tirar isso e se permitir ser um menino e sonhar, entendeu? A partir do momento em que você tiver um sonho relevante para você, não para os outros, você vai destravar e vai conseguir chegar aonde você quiser chegar. Seja na Lua, seja fazendo um foguete, seja vendendo imóvel, seja fazendo qualquer coisa. Mas tira a farda. Te desafio, tira a farda e olha para o menino. Olha para o sonho do menino. Quando você conseguir olhar para o sonho do menino, você vai conseguir destravar, eu tenho certeza. Mais uma vez, quero agradecer a vocês, tá? Obrigado. E aí, olha que importante olhar para essa percepção. Quando você trouxer o medo depois, lembra do PDA que a gente fez aqui? Essa percepção, depois que você calibrar esse objetivo, trabalhar o seu sonho, essa percepção do medo que aparece, vai virar uma percepção de um dos obstáculos para você buscar esse objetivo. Aí você vai para o protocolo de medo. Então, surgiu o medo aqui, deixa eu rodar um protocolo de medo nesse lugar. E aí você caminha para esse objetivo. Ah, não, surgiu uma aprovação que eu ainda preciso do meu pai, ou da minha mãe, ou de alguém próximo, dentro dessa percepção. Aí eu vou rodar um protocolo. A decisão é rodar um protocolo de dependência emocional, um protocolo de medo, para, dentro dessa percepção, você conseguir ficar livre para avançar. Beleza? Vamos para a Prazer. última, para a gente conseguir É seguir. só aproveitar um gancho da saúde, que ela focou numa saúde específica, né, numa área. E o meu objetivo é a saúde integrativa, porque eu preciso de um check-up para administrar sequelas e várias mudanças em várias áreas. Então, a pergunta é, como é que eu faço a métrica, se em cada área ela pode variar? O que eu percebi é que a solução talvez fosse buscar uma equipe integrativa, né, com então, um médico que pudesse fazer um planejamento para definir as métricas que são, né, da especialidade dele. E eu simplesmente traduzi isso fazendo a minha parte mês a mês. É mais ou menos esse raciocínio? Então, uma meta estratégica nesse caso, Pode ser. já que eu não domino, né, as áreas e é uma coisa já emergente, né, porque sem ela eu não vou alcançar os outros objetivos. É isso. O que, por exemplo, o meu filho, a gente está fazendo um processo com médico, enfim, faz parte de cuidar da saúde para toda a família. E como ele é uma criança, eu termino a consulta para o médico perguntando, doutor, qual é a nota dele de 0 a 10? Para o que ele traçou. Porque assim, eu não vou me atentar a, sei lá, o hemograma, ao colesterol. Não, é o todo. E a métrica, qual seria a minha métrica com ele? A avaliação da nota na consulta médica. Qual é a minha meta? 8, 10? Qual é o prazo? Final do ano? Ou mensalmente, ou bimestralmente. Entendeu? E isso pontuando também, às vezes, algum procedimento que pode ocorrer, até, por exemplo, cirúrgico, ou reparador, reabilitador. De repente, se esse é bem específico, o teu exemplo, e pouco contextualizado. Então, usa filtro, tá? De repente, se é para você esse procedimento cirúrgico reparador, é o que você busca no final do ano, falar, caraca, consegui, fiz meu 2024 valer a pena. Como será medido o procedimento reparador? No sentido até de reabilitação de saúde, não no sentido estético. Tá. Né? Não tem problema, não tem justificativa. De repente, eu quero ser a Viviane Araújo, vou fazer a lipo, vou empinar o bumbum, enfim, está tudo bem. No seu caso, o objetivo é outro, mas está lá que é o procedimento reparador.
Não precisa explicar, mas tem que fazer sentido para você. É isso que eu ia falar. Então, a linguagem, eu especificando o que faz sentido até para chegar no estético, mas eu só vou chegar lá com a reabilitação da saúde integrada. Você vai criar a sua balança para você subir e falar assim, legal, minha saúde está reestabelecida. Entendi. Ou estou em vias de. Tá? Então, gente, Obrigada. Simples assim. Definir como eu vou medir, qual é a minha meta e qual é o prazo. Peguei isso, dividi ao longo do ano, sem inocência aqui, tá? Eu não vou sair do 0 ao 100 em uma passada só. Eu vou criando o meu plano de acordo, eu vou desdobrando o meu número de acordo com como eu vou caminhando. A última dúvida ali, da nossa amiga que deu spoiler e foi apressada. Enquanto vai chegando o microfone lá, tem uma pergunta da Rosângela Alves aqui. Jaque, estou partindo do 0 para construir minha pousada no RN Natal, endividada, e penso que, primeiro, preciso conseguir um investidor e estimo de 700 a 800 mil para dar o start. Esse é o valor que coloco na meta do financeiro? Está correto? Se o objetivo dela for sair do endividamento, não. Se o objetivo dela for construir a pousada, sim. Então, depende do objetivo que ela traçou. Que são coisas completamente diferentes. Ela está falando que precisa de um investidor para buscar 700 mil reais. E ela está falando que ela está endividada. O que é mais importante para o sonho dela nesse momento? Construir a pousada ou sair do endividamento? Vocês percebem que muda todo o caminho? Todo o caminho? E vocês percebem o poder da clareza? Porque se o objetivo dela é sair do endividamento, por que ela vai buscar investidor? Ela tem que ir no banco renegociar a dívida no banco e não buscar investidor. Então, é extremamente importante a gente ter essa clareza. E aí, quem vai dizer o que está certo e o que é errado é o objetivo que ela traçou. Tá? Vamos lá, eu de novo aqui. Raquel Sierra, eu sou da SPI 219. Para mim, estar falando aqui com vocês já é quebrar barreiras, porque eu sou comunicativa com todos ao meu redor. Brinquei com todo mundo aqui, vocês estão de parabéns pela estrutura, por tudo, mas eu me apresentar, falar assim, jamais, não passava na minha cabeça. Segundo, a minha dúvida. Eu sou corretora de imóveis, me identifiquei super com um amigo ali. Eu tenho 2 grandes sonhos, que é ter a minha família e ter minha casa própria. Só que assim, eu realizei o sonho de ter a minha família, consegui meu primeiro imóvel, fiz uma permuta, mudei para casa de um padrão que eu queria, só que daí meu casamento me sufocou. E eu não sou apegada. Eu abro mão mesmo e vamos para frente, vida que segue. Eu desliguei do casamento, mas o parceiro não desligou, ainda estou no processo que é recente. Minha ideia, o que eu quero atualmente, relacionamento deixei em stand-by, mas eu quero a minha casa própria, porque eu quero planejar a minha casa própria, eu sei o preço que tem essa casa. Como é que eu vou mensurar isso, como será medido? Eu mensuro em atendimento, em X capital por mês? Quanto você vai construir essa casa esse ano ou você vai se preparar para construir essa casa esse ano? Não, meu sonho é comprá-la feita, já pronta, Tá, já sei até... Mas você vai, esse ano, guardar o dinheiro para comprá-la? Aí que é a questão. Eu comecei trabalhando como construtora, com construtoras, parcerias, e depois de um tempo eu fui trabalhar sozinha, carreira solo. Só que eu gasto, eu admito, sou consumista. E daí, para sair da minha zona de conforto, esse ano eu comecei a trabalhar numa corretagem, numa empresa que é mundial. E lá tem a cobrança para você sair da sua zona de conforto. Então, eu me estabeleci uma meta de vendas por mês. E a minha ideia é mudar para a minha casa esse ano e comprar ela pronta. Você olhando para a sua meta que você estabeleceu de número de vendas por mês, você consegue comprar a sua casa esse ano? Consigo. Então, tua meta está aí. Mas eu estipulo o quanto que nem, eu tiro 20 mil por mês. Eu aumento para que eu compre a casa que eu quero. Eu sei que eu consigo financiar. Tá, você precisa levantar quanto esse ano para comprar a casa esse ano? 140 mil. É possível? É. Então, coloca 140 mil, que é a tua meta. E aí você vai Ótimo. colocar ali, quanto você vai guardar
por mês para chegar no final do ano com 140 No mês que eu mil. quero mudar, para eu chegar no 140 para eu mudar. Isso. Perfeito. É Obrigada, isso, viu, simples Já? assim. Obrigada, minha mãe. Beleza? Bora lá, minha gente. A gente deu uma atrasadinha. E vamos seguir aqui. Volta o slide de técnica, por favor. Muito bem. Falamos das percepções. Então, aqui alguns exemplos. Eu tenho dificuldade de me manter no peso ideal porque quero me manter forte diante dos problemas. Eu tenho dificuldade em seguir o plano proposto pelo personal porque nunca me priorizo. Percepções que eu tive na hora de montar o meu plano. Já descarregamos nossas percepções. E agora nós vamos na parte mais difícil, as decisões. Aqui a gente começa a pensar. Então, Você falou a parte mais difícil, a galera já está fritando a cabeça aqui até agora. Aí você chega agora e fala, vamos para a parte mais difícil. Mas sabe por que é mais difícil? Porque agora é a hora da gente tirar o auto-engano. A gente precisa realmente colocar o que a gente vai fazer. Agora é a hora que a gente começa a separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Porque, legal, percebi. Aí eu vou usar uma frase do Renato que deixa qualquer um pé da vida, que é quando ele vira e fala, o que eu faço com essa informação? Entendeu? Então, defini um sonho grande, defini os objetivos, tive um monte de percepção. E o que eu faço com essa informação se eu não decidir? Então, agora é a hora da gente começar a decidir. A gente precisa começar a colocar para fora o que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo. O que eu preciso decidir para alcançar o meu objetivo. A decisão, ela sim precisa ser o que a gente chama de SMART. Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser realista e ela tem que ser delimitada no tempo. Não adianta eu colocar na decisão que eu decidi ser a Viviane Araújo. Ah, tá bom, legal. Vai lá, tenta. Beleza. O que eu vou decidir para dar o primeiro passo para ser a Viviane Araújo e virar a rainha da bateria da Mancha? É isso que eu começo a pensar. Então, é uma cadeia, gente. Então, meu sonho, meu objetivo, minha percepção. Agora, eu preciso começar a pensar o que eu vou fazer, qual decisão que eu vou tomar para que aquela percepção não me atrapalhe na realização do meu objetivo e, consequentemente, do meu sonho. Tá? Então, agora é hora de decidir. E quando eu falei que vocês iam trabalhar mais do que eu, era justamente por isso, que é a hora de vocês começarem a pensar na decisão. Então, quais foram as decisões que eu tomei? Primeira, eu vou priorizar a minha agenda pessoal, tanto quanto eu priorizo a minha agenda profissional. Até março de 2024, eu tenho que estar com a minha vida inteira organizada, tanto pessoal quanto profissional. Vou criar cronograma para tudo. Tá? Eu preciso simplificar a minha vida para aumentar a minha produtividade em todos os aspectos. Isso vai exigir muito de mim, principalmente no profissional. Porque eu tenho um time que, em alguns aspectos, é bem imaturo e que precisa ser desenvolvido, e que, muitas vezes, eu me vejo ali em situações operacionais que demandam muito meu tempo e atrapalham o meu dia a dia. Tá? E qual outra decisão que eu tomei? Eu vou parar de sonhar e pagar o preço que eu preciso pagar para correr a maratona que eu quero correr. Então, chega de sonhar, só sonhar, um dia vai, um dia vai, um dia vai, e não sair do lugar. Tá? Então, agora é hora do vai ou racha. O que eu tenho que decidir para que as minhas percepções não me atrapalhem na realização dos meus objetivos e, consequentemente, me aproxime do meu sonho. Muito bem, continuando na folha, voltem para a folhinha onde a gente começou o objetivo e percepção. Agora a gente vai colocar vamos escolher uma decisão que a gente precisa tomar, que é fundamental para que aquela percepção não atrapalhe
objetivos e não atrapalhe a realização do nosso sonho. Bora lá? Bora. Vamos descarregar agora as decisões. Então, você criou, para quem está em casa, o que você vai fazer? Volta lá, olhando para um dos objetivos que você definiu. Então, tiveram ali 3, 4, 5 objetivos. Você vai pegar um dos objetivos, como a Jaque trouxe aqui, volta um slide, por favor, equipe. Como a Jaque trouxe aqui de exemplo, ela pegou um objetivo. Um dos objetivos atrelados ao sonho de desfrutar a vida boa e construir o que eu estou construindo com a minha família, um dos objetivos era ter uma saúde em dia para correr a maratona de Nova York ou os 21K de Noronha. Então, você vai escolher um objetivo que você pegou aí, você que está em casa vai pegar um desses objetivos, vai pegar a percepção que você acabou de ter. Então, no caso dela, eu tenho dificuldade em me manter no peso ideal porque eu quero me manter forte diante dos problemas. Então, qual foi a percepção que você teve do obstáculo, do maior obstáculo que vem impedindo você de alcançar esse objetivo? Diante dessa percepção, agora é hora de descarregar as suas decisões. Que decisões que você precisa tomar, ou qual a decisão mais importante, ou as decisões pilares mais importantes que você precisa ter para que esse obstáculo seja ultrapassado. Então, aqui no caso dela, uma decisão foi priorizar minha rotina de agenda pessoal, tanto quanto priorizo a profissional, até março de 2024. Então, ela decidiu uma decisão. Até março, eu vou pegar minha agenda e vou priorizar. Espera aí, eu tenho que fazer isso. Então, até março, ela está priorizando a agenda dela, durante esse primeiro trimestre. A segunda decisão que ela tomou, de simplificar minha vida para aumentar minha produtividade em todos os aspectos até fevereiro de 2024. Então, ela definiu, até mês que vem, eu vou simplificar minha agenda. Terceira decisão, parar de sonhar e pagar um preço de correr a maratona. Então, quais são as decisões agora que você tem que tomar diante da percepção que você teve? Eu tive a percepção que, para esse objetivo aqui, eu preciso resolver um problema de dependência emocional. Eu estou sendo agarrado aqui por um parente, eu estou sendo agarrado aqui por um familiar, eu tento resolver isso aqui, alcançar esse objetivo, eu tenho a percepção que eu procrastino, por exemplo. Eu procrastino. A procrastinação é um dos danos e uma das sequelas da dependência emocional. Qual que é uma decisão direta sobre a procrastinação? Rodar um protocolo de dependência emocional. Quem fica para trás quando eu tento ir? Ou quem eu tenho medo de ficar para trás quando eu tenho que ir? Então, se tem alguém aqui que toda vez que eu vou, fica para trás, eu vou rodar um protocolo aqui de dependência emocional. Eu estou procrastinando. É uma procrastinação que acontece por disposição. Qual que é a decisão? Eu preciso melhorar minha disposição para parar de procrastinar. Então, você vai pegar o seu papel, pode colocar uma música aí, Paulinho, no fundo, e você vai escrever qual é a decisão ou as decisões que você precisa tomar para que esse obstáculo que está na sua frente se resolva. Eu preciso organizar minha rotina. Agora é a hora da ação. Agora é a hora da decisão que vai gerar ação. Eu preciso organizar minha rotina está ruim, minha produtividade está ruim. Então, do jeito que eu vivo o meu dia, eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então, uma decisão, organizar a rotina. Lembrando, você que está em casa, nós estamos trazendo as decisões para um dos objetivos. Tá bom? Depois você vai fazer para os outros. No tempo que a gente tem, nós estamos olhando para um dos objetivos. Existe um obstáculo, já passo aí. Existe um obstáculo que você percebeu. Qual é a decisão agora em seguida? Eu tenho medo. Eu percebi que eu tenho medo de falar em público. Qual é a decisão? Uma delas é rodar um protocolo de medo. Por que esse medo está aí? Vamos rodar um protocolo de medo.
Eu tive uma percepção que eu sou péssimo em comunicação e eu preciso me comunicar melhor. Qual que é a decisão que você vai tomar? Eu preciso desenvolver a minha comunicação. Então, eu vou fazer um treinamento, eu vou desenvolver a minha comunicação. Vai anotando as suas decisões. Quais decisões que você vai sair daqui hoje e colocar em prática das percepções que você teve? Vai anotando aí na sua folha. Vocês que estão em casa, digita no chat aí, está conseguindo colocar suas decisões? Vai descarregando suas decisões. Mais 1 minuto. Alguma dúvida? Microfone ali. Meu nome é Ellen, eu sou do SPI 219, e a minha dúvida foi no slide anterior das decisões da Jaque. Por que priorizar a agenda dela é uma decisão e não é uma ação? Porque para mim é muito difícil isso. Então é uma decisão que eu tenho que tomar. E aí você Entendeu? colocou uma data para isso. Isso. Porque a decisão ela tem que ser smart. Então o que define, você pode falar assim: mas para mim é só uma ação, ela tem que só priorizar a agenda. Cara, na rotina que eu tenho, isso para mim vai ser um grande desafio, é uma grande decisão que eu tenho que tomar. Entre priorizar, conseguir buscar o equilíbrio entre profissional e pessoal. Então, lembra, não dá para comparar o plano com o de ninguém. Para mim, isso é difícil, a ponto de eu colocar no ponto de decisão, porque eu preciso decidir e eu preciso priorizar. Tá? Tá certo, obrigada. Eu vou mostrar algumas ações, sem spoiler aí, da gente chegar lá. Oi, vamos lá. Tem um detalhe, gente. O nome decisão quer dizer, eu tenho um critério. Porque eu posso falar, eu decidi que eu vou acordar cedo todo dia. Existe uma decisão de acordar cedo e existe uma ação de acordar cedo. A ação tem uma série de coisas. Por exemplo, eu posso decidir que eu vou acordar cedo, para isso eu vou colocar despertador, para isso eu vou dormir antes das 11 ou antes das 10, para isso eu vou colocar o despertador longe. Por exemplo, eu tenho uma estratégia. Quando eu estou muito cansado, eu coloco o despertador longe e eu falo para mim o que é para eu lembrar a hora que eu acordar. Porque aí não dá tempo de eu ficar puto, de eu ficar me perguntando o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou acordando nesse horário, o que foi comigo. Porque eu funciono assim, se eu começar a conversar comigo, eu já acordo puto. Eu já desisto de acordar e eu esqueço que aquilo era importante. Eu fui dormir essa noite passada, quase 2 horas da manhã, para acordar 3h30. Aí eu falei, mano, vai ser a hora que eu vou estar começando a dormir, esse despertador vai tocar. Aí eu coloquei o despertador lá do lado de fora do quarto e disse para mim, a hora que eu acordar, tem coisa mais importante para fazer e é dia de brilhar. Quando eu acordei, eu realmente me lembrei disso. Aí eu falei, porra, vai ser foda. Eu só pensava, ponto cego, ponto cego, ponto cego. Porque se eu pensasse, puta, mano, eu tô cansado, que merda que eu tenho que acordar esse horário, não queria ter que pegar avião, eu vou ter que ir de carro, e depois não sei o que tem. Aí você acaba encontrando dificuldade entre a decisão e a ação. Quanto mais forte, mais clara for a sua decisão, a ação é só um cumprimento de sentença. É igual o juiz mandou acordar mais cedo, o juiz falou que é para priorizar. Você tem noção que essa dificuldade dela vai ser confrontada todo dia?
Todo dia o Elton vai pedir alguma coisa que não era problema dela, mas está sendo um problema para o Elton. Todo dia o Renato vai precisar de um help. Todo dia alguém vai deixar de fazer alguma coisa que era para fazer, porque a equipe dela é muito grande. Então, todo dia, essa decisão vai estar ali, ó. E todo dia pode ser um dia dela falhar nessa decisão. E muitos de vocês estão falhando porque vocês não decidiram. É melhor você falhar na ação. A gente vai fazer uma estratégia no final aqui, que você vai entender o seguinte: se você tiver decidido a ação é aquele negócio que passa nas coxas. A ação passa nas coxas. Mas mesmo a ação mal feita é melhor do que uma decisão não tomada. Tá bom? Então tenham coragem de decidir. Tenham coragem de decidir. É tão forte essa decisão para mim, que o Elton falando, meu coração até... E não é brincadeira. Por quê? Porque eu sei que é difícil. Para a pessoa que eu sou, é difícil decidir isso, buscar esse equilíbrio. Então, ele falando me gerou desconforto, porque eu sei que vai ser difícil eu tomar essa decisão e fazer o que precisa ser feito para buscar isso. E não vamos mentir, gente. Depois que você decide, às vezes a vida avança e fica mais difícil. Por exemplo, vou dar um exemplo claro nisso aqui. Ela diz que não é boa de palco, mas ela arrebenta, não arrebenta? Traz clareza, traz uma série de coisas e tal. Cada vez que ela aparece mais, a empresa, o sucesso, as conquistas de vocês, deixa de ser só a genialidade do Elton. Não, gente, não é só o Elton, é a Jaque também. Ou seja, cada vez mais a falha passa a ser também dela. Passa a ter um dono. E ela já é aquela pessoa que, nas férias, o Renato vira e fala: ou você vai curtir suas férias, ou a gente vai tirar do grupo. Aí a gente conversa no privado ali um pouquinho. É difícil para ela. É difícil para ela. Quando eu abri aqui, eu apresentei a Jaque, quando eu brinco, olha, você não pode morrer, eu preciso adiar a sua morte, porque senão vai ferrar meus planos, eu estou dizendo, cara, o que você faz pela empresa é importante. Então é ela que tem que todo dia se lembrar de dar importância para o filho, de dar importância para o marido, de dar importância para o feminino dela, de dar importância para uma série de coisas que ninguém vai lembrar ela disso, mas vai cobrar ela se ela não der. Então, muitas vezes, quanto mais você avança, mais você cresce, mais aquela sua decisão, ela começa a te dar pressão. Eu não posso mais agora ficar fraquinho, curvadinho, barrigudinho, porque vocês vão perguntar, cadê o efeito paralelo? Me ferrei. Tem que parar de postar esses trem. Só que, ao mesmo tempo, eu solidifiquei o meu passo. Eu viro e falo, mano, se eu estiver comendo um salgado, tomando uma Coca-Cola e passar um aliado aqui no aeroporto, droga. Dá um pão de queijo e um suco integral. Entende? 40 mil fiscais, é isso. E nós vamos ter um fiscal daqui a pouco. Galera, decide, já fala logo. Ó, parei de fumar aqui, ó. Gente, eu parei de beber. Gente, eu não sei o que. Avisa, que é como se você estivesse colocando um troço, um bloqueio aqui atrás, no sentido de, ó, não posso recuar mais. E você está dizendo para o seu sonho, aí, ó, falei para todo mundo, viu? Falei para todo mundo. Falei para todo mundo, está falado. Crie, aproveite a aliança que você tem. Deixe os seus aliados no seu grupo saberem o que você está perseguindo. Porque, tipo assim, se a Jaque não estiver aqui, ela tem que estar passeando, ela tem que estar caminhando, ela tem que estar correndo, ela tem que estar curtindo, ela tem que estar descansando. Nós temos o grupo do áudio diário. E, cara, eu gravo aquela merda 10, 11 horas da manhã, 11h30, 11h49. Amanhã não, da noite. Da noite, 23. Aí colocaram uma funcionária. Aí teve um dia que eu falei, cara, deixa eu fazer essa porra direitinho. Aí eu fiz certinho. Assim, certinho dentro desse horário. Mas eu não já tava... Aí eu perguntei, por que a Jaque está no grupo? Ah, não, só para garantir que você não vai fazer. Eu falei, mano, eu já vou ter que fazer. Isso aí você pode ficar tranquila. Então, a sua
principal decisão, ela vai ser confrontada, inclusive, com o seu crescimento. Mas a gente está aqui para crescer. A gente é adulto. Beleza? Aqui, rapidinho, para a gente não... Olá, eu me chamo Leia, venho do Piauí, sou aliada no GPS PIM 02 e anfitriã no MAI 102. E eu quero dizer que... Você errou. Aí você tem que falar assim, ó, eu tenho tantos anos e decidi viver mais tanto. Foi combinado. Ótimo. Eu tenho 43 anos e decidi viver mais 60. Tá, pô. Tudo sem agora. Como é o nome do senhor? Reinaldo. O senhor ferrou a régua agora. 80 agora parece pouco, né? Preguiçoso. E quando você fala da gente colocar alguém, falar dos nossos sonhos e colocar ali um fiscal, isso é interessante porque pessoas como executoras, como a Jaque, eu também sou muito executora, então terminava não me priorizando. Dentro de casa mesmo, até comentei aqui hoje já com alguns aliados, depois de casada, a única compra que a gente fazia era para o marido e para os filhos. E a primeira vez que eu me priorizei foi quando eu conheci vocês, ainda no Corpo Explica, e eu disse para o meu esposo, foi assim, esse 13º eu quero comprar o Corpo Explica à vista. E ele disse assim, vai, você merece. Ou seja, naquele dia eu expus o meu sonho e ele apoiou. E agora, recente, eu me permiti fazer várias, ir para um salão e curtir mesmo um dia de beleza, enfim, me permiti. E avisei a ele. Quando eu cheguei com a conta, né, com o valor da conta, ele chegou avisando que o funcionário tinha pedido demissão. E aí a gente tinha que ir para todo aquele trâmite de demissão e tudo mais. E eu falei assim, bom, está aqui a conta. E ele disse assim, o seu dia de spa está garantido, vai. Então, é isso. A gente, a partir do momento que a gente expõe o que a gente precisa e tem o apoio necessário, a gente sempre vai encontrar aquele que vai nos apoiar e vai nos manter no próximo passo. Muito bom, muito bom. E só para a gente fechar uma dica, tá? Anota aí. A decisão